Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo em que eu e o Anderson nos propomos a apresentar algo de relevante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal. Esses conselhos que nós damos aqui, ou essas aulas que nós damos aqui, são as mesmas que nós usamos nas nossas vidas e nos nossos desenvolvimentos ao longo aí de mais de 20 anos de carreira e de crescimento pessoal. Nós desenvolvemos algumas habilidades e algumas técnicas e nós queremos compartilhar com você. Hoje nós vamos falar de um tema correlato e muitas vezes as pessoas não dão a importância para cada um desses dois temas, que é meta e métricas. São a mesma coisa? São diferentes? Andam juntas? Andam separados? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tudo bem, Anderson? Fala, Emerson, beleza? Tudo bom com vocês aí? Esperamos que sim. Metas e métricas. Porra, qual que é as palavras se parecem, né? Se Se confundem até. parecem. E eu acredito que a métrica, você vai ter várias definições para métrica. E eu acredito, você vai ter, inclusive, eu descobri que você tem uma definição para métrica que está relacionada a versos, que está relacionada a palavras, que está relacionada ao Sim, nosso vocabulário. Mas no nosso caso aqui, a métrica, ela é o ingrediente que vai sinalizar se o indivíduo, no caso aqui Emerson e eu, estamos ou não no caminho do cumprimento da meta. E aí nós vamos explicar isso, como é que funciona na prática. Mas imagina que você está construindo uma casa e você começa pela base, começa pelo alicerce. Eu vi até uma história, Emerson, da pessoa dizendo, porra, eu comprei um uhum. terreno, mandei construir a casa e a construtora começou a operação, passou uma semana, passou duas, eu passava em frente à obra, não via nada acontecendo. E os boletos chegando para pagar. Boleto de concretagem, boleto de disso, daquilo outro, e eu passava semana após semana e nada estava acontecendo na casa. Porque naquele momento a casa estava na base, estava construindo sapata, estava fazendo fundação, aquilo que não se vê, mas que é importante para ter uma base sólida e você poder construir uma casa que ela vai suportar tempestade, vai suportar ventos fortes, ela vai suportar até um tornado, se for o caso. Mas isso é construído com uma base forte. E como é que você passa semana a semana na frente da casa, não percebe nada acontecendo, e como é que você sabe se ela está no caminho da tua meta? Qual é a tua meta? A meta é ter uma casa pronta que você vai morar. A casa que você idealizou ali num projeto e que você vai morar com a sua família. Como é que você sabe se a casa está indo no rumo certo se você não vê nada acontecendo? Aí é que está a importância das métricas. Ela pode ser uma, mas normalmente ela é um conjunto de parâmetros que são pré-definidos, que, se atendidos, vão sinalizar que você está no caminho daquele objetivo. Então, quando você passa em frente à obra, você pode não ver nada, mas quando você vai para a planilha, é uma das formas de você acompanhar, você vai para a planilha e olha e diz, opa, essa etapa aqui, fundação foi feita, sapata foi feita, concretagem foi feita. Eu não entendo nada de obra, tá? Eu estou falando aqui só exemplos de coisas que estão relacionadas ao alicerce. Beleza, então todas essas etapas foram cumpridas, é sinal de que a obra está andando no caminho da meta. E foram realizadas dentro do prazo que estava estabelecido. Esse é só um exemplo para ficar mais prático aqui, e depois nós vamos entrar em como isso interfere dentro do seu plano, que você pegou ali o teu sonho, pegou os seus objetivos e colocou isso numa caixinha, e essa caixinha é o que vai sinalizar se você está ou não no caminho desses objetivos. Perfeito. E tem outros nomes também, né, Anderson? A gente tem o nome de métrica, indicadores, É que é o KPIs, nosso tem tema aqui, outros é que é o nosso tema, nomes. né? A gente fala de métrica ou Isso. meta aqui, mas São pegando vários essa temas. linha aí. O importante aqui, e até vou sair um pouquinho, mas está dentro do nosso assunto, Anderson. Saia não, cara. O Continue aqui com a importante, gente. Não, não saia. Fique aqui, por o favor. importante aqui é que a gente entenda que metas e métricas, elas não são distintas, elas andam juntas. Uma vem antes da outra ou vem junto uma da outra, né? Só que quando nós falamos em metas, no plural, tem várias pessoas que interpretam isso da maneira literal. Metas, então assim, eu tenho várias metas. E aí, eu quero chamar a atenção, o Ederson pode dar opinião, e normalmente a gente concorda. Pode ser que agora a gente vai discordar porque a gente não combinou nada sobre isso. Mas quando a gente fala em metas,
Você estabelece metas. Então, vamos lá, uma meta física, uma meta financeira, uma meta de relacionamento, né? Se você é casado ou é solteiro, uma meta de relacionamento, uma meta profissional e assim sucessivamente. Quando você tem muitas metas na mesma área, e aí você coloca metas, elas são mais difíceis de ser atingidas, porque você às vezes vão ter metas concorrentes. Uma meta na mesma área vai te pedir para fazer uma coisa e a outra vai te pedir para fazer outra. Então, vou dar um exemplo: metas físicas. Eu preciso ganhar massa muscular. E ao mesmo tempo eu tenho uma meta de correr uma maratona. São metas que concorrem entre si, porque para ganhar massa muscular, eu preciso ficar muito tempo na academia. E para eu correr 42 quilômetros, eu preciso ficar leve. Se eu malho muito, eu ganho massa muscular e me torno mais pesado. Logo, me prejudica na corrida. Então, essas duas metas, elas podem me atrapalhar e eu posso não atingir nenhuma das duas. Metas de profissão, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero crescer. Então, de repente, eu tenho uma meta de começar um curso universitário e eu tenho uma meta de ser promovido na minha empresa. Pode ser que o tempo que eu tenha que dedicar às duas coisas, dividindo, eu não consiga nenhuma promoção tão, né, grande e rápida como eu gostaria, e talvez eu não seja nenhum aluno tão aplicado para sair dali um melhor profissional. Isso pode ser metas concorrentes. E sobre metas concorrentes, Anderson, acho que já deu para entender a minha opinião. O ideal, na minha opinião, é que você tenha pelo menos uma meta muito clara para cada área e que você faça uma análise, depois a gente fala de métricas, para saber se essas metas que você está estipulando não são concorrentes. E tem vezes que talvez você não pode ter uma meta para cada área da sua vida. Ou você até pode, mas talvez você tenha que abrir mão de executar uma meta em uma determinada área para focar, para dar carga em uma determinada área ou outra área da sua vida. Por quê? Porque se você tentar equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, talvez você seja mediano e, quem sabe, você até derrube um prato sem querer. Tem hora que, intencionalmente, você tem que focar num local, botar carga ali. Quando eu digo botar carga, é botar energia, botar foco para que aquela área tenha, assim, um desempenho acima da média, aí você tem uma meta numa área específica e você vai atingir resultado acima da métrica. Se você não tem nada assim em uma área específica, talvez você tenha duas ou três áreas com metas distintas. Fala um pouquinho sobre isso, Anderson. Você concorda, discorda? Tem um outro ponto de vista sobre a questão da meta, para depois a gente falar da métrica? Não, tá certo, cara, concordo. É isso mesmo. Tem hora que você vai ter que deixar alguns pratos caírem para poder manter outros de pé. Faz parte do jogo. Quando você coloca isso, o que eu falei da caixinha, você pega o teu sonho e coloca numa caixinha, essa caixinha é o que vai colocar ali para você, de forma bem clara, o que que é prioridade e o que que não é prioridade. Quando você olha que há metas que são conflitantes, naturalmente você vai ter que fazer uma coisa que é muito difícil, que a gente chama aqui de escolhas. Você vai ter que decidir. E decidir demanda uma energia, um esforço muito grande. Quando você precisa escolher, isso causa uma dor. E aí é que está o grande calcanhar de Aquiles das pessoas que estão patinando. Elas têm dificuldade em tomar decisões, elas têm medo de fazer escolhas e aquela escolha não ser a melhor. Ela tem medo de ir por um caminho e ficar pensando, o que que eu deixei de fazer ou de ter por ter escolhido esse caminho e não o outro? E elas têm medo de tomar a decisão errada, se arrepender lá na frente, então eu procuro deixar isso de lado, vou deixando o tempo passar, só que a situação vai permanecer ali. Ela vai permanecer e você vai se distanciando cada vez mais. Normalmente isso vai acontecer, você vai se distanciando cada vez mais do que é meta, do que era meta antes para você, do que era importante, do que era projeto, do que era sonho, de tudo aquilo que você colocou na caixinha. E aí você vai chegar num momento lá na frente que talvez já seja tarde para algumas dessas metas serem realizadas. Se não for muito tarde, uma coisa eu te garanto, mais difícil será. Então, quanto antes você conseguir entender o que é importante e, a partir desse momento, você decidir por uma coisa em detrimento de outra, ou seja,
Aquilo que conflita, eu preciso escolher. Vai ser a opção A ou a opção B. Eu não vou poder ter as duas. E a pior coisa que você pode fazer é decidir ir com as duas e não vai conseguir fazer nenhuma coisa, nem outra. Como o Emerson colocou, eu não consigo nem correr bem, nem consigo treinar bem. E aí eu vou ficar naquele efeito sanfona na minha vida o tempo inteiro. E isso vai acontecer com várias outras coisas, né? Como o Emerson colocou aí, vários exemplos em várias áreas. Então, concordo sim. Com relação à métrica, quando você fala de realizar sonho e coloca isso dentro de um plano de ação, você vai colocar alguns indicadores dentro desse plano. Quando eu falo aqui do negócio, então, por exemplo, eu coloco no meu negócio aqui um objetivo para o ano. Então, tem lá os objetivos para 2023. Nós estamos em 17/11, mas os objetivos de 2023 já estão desenhados, tem quase 30 dias, quase 30 dias. Inclusive, já trabalhando em cima disso, para que chegue lá em janeiro e a gente tenha alguma coisa mais ou menos aí encaminhada. Dentro do que eu tenho de meta para aquele ano, eu vou quebrar isso em algumas métricas que serão mensais. Então, vai ter uma métrica para janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. Dentro do mês, terão alguns indicadores, e esses indicadores vão me dizer, me sinalizar se eu estou caminhando bem, mal ou preciso agir para que essa meta final do mês ela seja cumprida. Esses indicadores, esse conjunto de indicadores aqui, é o que nós chamamos de métrica. Ela vai dar um número. É a mesma coisa que eu coloco, eu estou fazendo um trabalho com agência de marketing, né? Então, por exemplo, o Emerson contrata aí para o negócio dele agência de marketing. Então, a agência de marketing, ela vai lá e diz, ok, vamos fazer esse plano de ação aqui, essa estratégia, e esse plano, essa estratégia, o Emerson vai dizer, beleza, mas eu preciso saber aqui se o objetivo vai estar sendo atendido. Por quê? O trabalho que a agência está fazendo não necessariamente converte em venda amanhã, depois da manhã ou esse mês. Talvez ele seja um trabalho que vai levar algum tempo para refletir resultado. E para o Emerson, como empresário, como empreendedor, o que vai contar é dinheiro no bolso. Porra, cara, eu vou saber se a meta está dando certo aqui, se o dinheiro estiver entrando no meu bolso. Se não estiver entrando no meu bolso, para mim está dando errado. Mas esse não é o pensamento. Se todo mundo pensar dessa forma, ninguém contrata agência de marketing, ninguém faz trabalho de prospecção, aí todo negócio está fadado a nem existir, porque você não vai conseguir dedicar tempo ali, não vai ter motivação para isso. Então, vão ter alguns números, alguns dados que vão sendo passados ali para o Emerson, e ele vai olhar para aquilo e dizer, ah, beleza, estou vendo o que está acontecendo, estou vendo que mais pessoas estão vindo aqui no site, estou vendo que mais pessoas estão entrando em contato, estou vendo que nós estamos conseguindo apresentar mais orçamentos, mais propostas, estou percebendo que a volta, o retorno do cliente, ele tem sido mais frequente, tem diminuído esse ciclo, a gente tem conseguido oferecer novos produtos para ele. Então, beleza. O que é que isso está sinalizando para o Emerson? Que ele está cada vez mais próximo do seu objetivo ou das suas metas, através desse conjunto de indicadores, que é o que nós chamamos de métrica. Nós, inclusive, temos aula aqui, em algum lugar, você vai encontrar, em que eu abro uma planilha em que tem ali os objetivos pessoais, e dentro de cada objetivo pessoal, como você coloca aí, por exemplo, o Emerson citou da atividade física, e você diz, pô, eu quero correr uma meia maratona. Beleza, sei que eu preciso correr ali 21,5 km, é isso, Emerson? Isso. 21,5. Beleza. 21. 21. Então, eu preciso correr 21 quilômetros. Eu sei que, do jeito que eu tô hoje aqui, eu olho para mim, cara, eu não dou conta de correr um. Beleza, mas toda caminhada começa no primeiro passo. Eu primeiro preciso correr 1, 2, 3. Como é que eu vou colocar isso de um modo que eu perceba que eu estou avançando? Então, vou ter que fazer um trabalho com talvez uma preparação física mais adequada, uma alimentação mais adequada, uma frequência que vai aumentando gradativamente dentro do exercício, um trabalho com um profissional, talvez da área, um ortopedista, fisioterapeuta, não sei. Então, você vai preparar tudo isso e você sabe que para estar correndo 21 quilômetros daqui um ano, tem várias etapas que você precisa cumprir. E dentro dessas etapas, você vai ter os indicadores que vão sinalizar se você está no rumo certo de chegar nessa tua meta específica ou não. Eu acredito que essa é uma definição aí e um exemplo bacana para você poder ter uma ideia entre o que é a meta e o que são as métricas. Perfeito, Anderson.
Uma coisa importante nas métricas, gente, é que você tem. A internet hoje ajuda muito. Nós, provavelmente, você está nos assistindo por um canal, seja pelo YouTube ou por um vídeo aí, um corte no Instagram, você está nos vendo pela internet. Por intermédio da internet, esse conteúdo está chegando até você. Então, a internet hoje tem uma série de ferramentas que pode nos ajudar, uma série de métricas que pode nos ajudar em várias áreas, né? Mas não, nem sempre foi assim, e o fato de ter muita coisa na internet, isso também confunde às vezes. Por que que eu digo que nem sempre foi assim? Lá atrás, até na nossa carreira, na nossa vida profissional, às vezes nós tínhamos lá uma reunião de alinhamento no final do ano, uma reunião de alinhamento a cada trimestre, e era comum que um gestor de uma determinada área, de um determinado produto, ele estipulava uma meta para aquele período e ele trazia uma ferramenta de métricas para que a gente pudesse medir o desempenho, e junto dessas métricas já vinha ali também algumas sugestões da maneira mais fácil de você atingir cada patamar. Então, por exemplo, a gente trabalhava muito com ferramenta de vendas e a gente tinha colaboradores e tinha parceiros. Então, se a gente tinha uma meta lá X, aquela meta vinha dividido pela quantidade de parceiros, pela quantidade de dias, e ficava muito mais fácil com essas métricas eu saber exatamente aonde eu ia atuar. Então, quando eu olhava aquela meta no primeiro momento, né, Anderson? Anderson também fazia isso. Você olhava assim, puxa, uma meta aí de 1 milhão no trimestre é muito grande. Mas quando você dividia em 3 meses, poxa, era 330 mil por mês. Quando você dividia ali em 10 colaboradores, dava 33 mil por colaborador. Quando você incluía ali os parceiros, poxa, não é tão difícil uma média aí, sei lá, de 3, de 5 mil para cada parceiro para que a gente chegue no objetivo. Então, a métrica, ela vai te ajudar também, se você tiver uma boa ferramenta, um bom mentor ou alguém que te dê uma boa ferramenta, te dê orientação, ela vai te guiar o caminho para onde você deve seguir, ela vai te guiar para que todos os dias ou a cada período você possa olhar como você está em relação àquela métrica. E, óbvio, se você tem uma pessoa, um mentor, um coach, ou essa ferramenta é muito bem elaborada, ela vai poder te ajudar aonde você vai, né, conseguir identificar se você está aquém do que você deveria estar naquele momento, se você está além do que você deveria estar naquele momento. E eu sempre falei, gente, isso é extremamente importante. Correr é muito bom, só que dependendo de como você corre, você pode cansar e não alcançar o seu objetivo. Ir devagar também não é tão ruim, só que devagar você pode se desmotivar e também não chegar no seu objetivo. E a ferramenta ideal é aquela que você nem corre demais, mas também nem corre de menos, que você tem uma velocidade ideal para o seu perfil. Por exemplo, o Anderson, eu sei que o Anderson é extremamente acelerado para atingir resultados. Talvez a mesma métrica do Anderson não sirva para mim, na área aí, de repente, de resultados. Em outra área, as mesmas métricas que servem para mim talvez não sirva para o Anderson. Por isso que é importante, você que acompanha o nosso conteúdo e caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, olhe outros conteúdos. A gente fala também sobre o que eu acabei de dizer, a importância de você se conhecer, que uma ferramenta serve para todo mundo. Sim, ela serve para que você tenha ideias, mas é sempre bom você ter algo personalizado para você, de maneira que você entenda, obviamente, e que você se conheça. Mas é indiscutível que a ferramenta que a gente está falando aqui de métricas, ela é imprescindível para que você chegue ao seu objetivo. Eu até diria que é como se você tivesse uma flecha, né, aquele suporte de flecha aqui nas costas. Cada flecha que você pega é uma métrica. E você só tem um alvo para acertar, que é a sua meta. Você não tem dois alvos. E ainda que você tenha dois alvos, duas metas, você com uma única flecha, você não pode acertar dois lugares diferentes. Então, essa métrica, você tem que mirar em um único alvo. Porque se você utilizar a mesma métrica e quiser alvos diferentes, com objetivos totalmente diferentes, pode ser que você vai se frustrar nesse processo, tá? Falei aqui de uma maneira um tanto filosófica, talvez, mas eu acho que ficou clara a mensagem. O alvo é a meta, importante que você tenha um. E a flecha é a métrica, para que você saiba para onde você está indo e possa corrigir o rumo e acertar o alvo. Correto, Cuidado Anderson? só, correto, cuidado só com métricas falsas.
Você, na hora de definir o seu conjunto de indicadores, tenha muito cuidado para você não definir indicadores que são ali, vamos dizer, fofinhos, gostosinhos, que são suaves, quando você podia estar entregando mais, você podia ter uma realidade que ela te permite entregar mais, mas para não gasta muita energia, então você coloca coisinhas que são suaves, gostosinhas, tal, e isso acaba atrasando o seu desempenho, acaba atrasando o seu desenvolvimento. E as métricas falsas, que são aquelas que podem te dar uma percepção, uma sensação de que você está caminhando no rumo do teu objetivo, como por exemplo a atividade física. Você pode colocar ali que você está, porra, eu quero chegar no peso X, mas eu quero chegar no peso X, beleza. Estou indo nesse caminho de chegar no peso X. Só que eu vou chegar lá no peso X com a saúde ruim, debilitada, vou ter me alimentado mal, vou ter corrido mal, vou ter feito um monte de coisa errada, mas o meu indicador está me dizendo que eu estou caminhando, eu estou medindo ali o meu peso e ele está me dizendo que eu estou indo no caminho certo. Só que você está pagando um preço, você está destruindo algumas outras áreas em consequência disso, que vão acabar não valendo a pena o resultado desse objetivo lá no final. Porque o sacrifício é aquilo, você mandou os soldados para a guerra, e aí lutou contra o inimigo bravamente, a luta durou, a guerra durou ali meses, anos, final das contas você venceu. Só que você venceu, sobrou ali meia dúzia de gato pingado e uma cacetada de gente ali foi destroçada no caminho. Venci a guerra. Porra, mas que preço você venceu a guerra? Acabou com a tropa, cara. Vai fazer o que agora? Como é que você vai reconstruir tudo isso? Você não tem gente, acabou. Acabou para todo mundo. É a mesma coisa. Então, muito cuidado com o tipo de indicador que você coloca. E aqui nós falamos muito sobre isso. Buscar indicadores de qualidade, buscar um conjunto de elementos que constituam para você uma sinalização correta e adequada para o seu objetivo final. Nós falamos bastante, em alguns outros vídeos aqui a gente comenta sobre isso e comentaremos muito mais ainda a respeito desse tema, porque mais importante que você ter um painel, um dashboard que sinalize para você se você está ou não no caminho certo, é poder ter isso com a garantia de que o que está ali contido naquela programação é o que de fato importa e é relevante para você. Acho que é isso. Perfeito, gente. Eu acho que é isso. Sobre metas e métricas. Muito cuidado, o que o Anderson Po- falou aí é po- extremamente importante e está concordando aí também com o que eu falei sobre você ter uma meta que seja sua e não uma meta que é dos outros para de repente você estar se sacrificando. Você ia falar alguma coisa, Anderson? Podemos até podemos gravar um outro vídeo desse aqui, Emerson, com a aula mais prática. A gente pode até chamar a parte 2, abrindo aqui uma ferramenta que eu uso e você poder acompanhar na prática como que é a sinalização, o que é que está vinculado, como é que você faz essa atribuição e como é que você alimenta essas informações que fica de uma maneira muito clara para você, em que é possível acompanhar semanalmente, mensalmente, se ele está te indicando para que caminho que ele está indicando que você está indo. Então, podemos fazer uma parte 2, já fica aqui o nosso compromisso de gravar parte 2 desse vídeo com a aula prática te ensinando como constituir aí métricas para o seu objetivo de acordo com a meta que você estabeleceu. Pô, acho legal, Anderson. Acho que a gente pode trazer uma meta, eu fictícia, uma meta real sua ou minha, colocar ali como a gente chegou nessa meta, de acordo com o nosso perfil, né? Se for o seu ou o meu, e como a gente vai destrinchar as métricas no caminho para seguir aquilo. Eu acho que é bem legal. Tenho certeza que vai contribuir muito aí para que as pessoas É que isso nos aí. seguem, nos acompanham, fazer também na sua vida. E era isso, gente. Metas e métricas, você precisa ter as suas. Nós estamos aqui para te ajudar e contribuir nas construções. A gente está vivendo um período do ano em que as pessoas se voltam para o planejamento, se voltam para a construção de metas para o ano seguinte, e é importante que você assista essa aula. Se você está até aqui, com certeza você já se diferencia das outras pessoas. Agora, mande para um amigo, mande para alguém, para um conhecido, alguém que você queira bem, para que ele também faça o mesmo. E não esquece de curtir e compartilhar. É isso aí. Não esquece, nós vamos fazer essa parte 2. Fica acompanhando aí o conteúdo que já, muito em breve, nós gravamos essa aula aí para você. Um abraço e até a próxima. Até mais.